Igualdade. Meu nome é Exoxy por autobatismo e nessa gravação eu continuarei o ensaio do meu ciclo ensinando e aprendendo a autenticidade, que é a autoria, o autêntico, a autoria da natureza, do universo. O autêntico universo. Para quem me conhece, todos já sabem a minha opinião sobre esse lugar. Na minha opinião, esse lugar está deformado numa casca. É a opinião que eu cheguei de acordo com o caminho que eu tive, olhando para o mundo, analisando o mundo, o espaço, o cosmos, o mundo, o planeta, os seres. Mas o foco dessa gravação é aprender a ensinar fora da casca, fora da máscara, do laboratório. E hoje nós falaremos sobre esse objeto. Este objeto aqui. Este objeto aqui trará a vocês hoje um ensinamento maravilhoso. Apenas com este objeto você entenderá exatamente o ponto ao qual eu proponho que cheguemos. Isso se chama régua. Tem certeza? Tem. É chamado assim aqui. Por que é chamado de régua? É chamado de régua de uma origem baseada em regra. 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 Que vem de regar. Acho. Bom, mas a questão é que este é um objeto de medição. Não é? É um objeto de medida. As palavras, elas são extremamente importantes. Porque as palavras que nós usamos hoje são palavras de muitos milhares de anos. E elas se originaram naquela época quando não haviam formas de reservas de memórias. Então as palavras, elas foram idealizadas, as formas de comunicação foram idealizadas para simbolizar uma memória. É como um pendrive em forma de som, em forma de som, de palavras e de silêncio de quem escuta. Naquela época as pessoas não tinham, elas não sabiam escrever, não tinham formas de armazenar o que aprendiam
de guardar suas experiências. Então elas decidiram usar o seu corpo como uma forma de livro. Então as palavras que eram elaboradas tinham uma significância filosófica do porquê de serem daquela forma, de terem aquele som e aquela entonação. E bem, se nós vamos falar sobre isso, nós vamos entrar numa torre de Babel praticamente, né? A questão é que, como eu ia dizendo, este é um objeto de medida. Se você prestar atenção nas palavras e estudar uma palavra, você vai entender muito mais do que poucas letras. Se você procurar a autêntica forma de uma palavra e encontrá-la, você vai conhecer milhares de anos de história em uma só palavra. Um objeto de medida é um objeto que mede. A medida lembra você o quê? Ela se associa a qual palavra para você? Medir. Vamos procurar as palavras que têm uma associação com medir. Eu vou já colocando algumas, como médio, medo, meio, Medina, que é uma cidade oriental. Metade seria meta. Essas palavras já são o suficiente para você entender o que eu quero falar. O meio. O meio é o segredo do universo. É a revelação e o segredo. É o som da revelação, a palavra, o sábio, a sabedoria. E o segredo, o silêncio, a mudez, o ouvido. O qual ignora. Saber, ignorar, o ignorante, o sábio, é o mesmo ser. O meio é a mistura, um mix de algo unido e separado. Da soma e da subtração. Da divisão e da multiplicação. O meio é o ponto, é a ponte de dois radicais quaisquer, inversos. Pense em uma palavra, qualquer uma. Antonomize, faça o antônimo, o contrário, o inverso da palavra, e você vai ter dois radicais. Por exemplo, branco, preto, certo, errado, preto, branco, certo, errado, guerra, paz, morte, vida, Deus, diabo, tudo, nada, rico, pobre.
O que está no meio desses radicais, inversos, contrários, é o segredo e a revelação deste caminho. E eu vou mostrar para vocês agora, numa prática, com esse objeto, o porquê do meio ser a origem e o destino. Pelos meus estudos, porque eu sou um cosmólogo autodidata, e pelos meus estudos espaciais, nós estamos no futuro, não no presente. Nós estamos no futuro do universo. Pelos meus estudos temporais e espaciais cósmicos, nós não estamos no presente do tempo, nós estamos no futuro do tempo, em uma extremidade do universo. Eu posso explicar isso em outra ocasião. E você vai entender o porquê. Essa régua, ela tem 30 centímetros. E se eu perguntar para você onde começa a régua, e você me responde agora, onde começa a régua? Aqui eu tenho 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 e 30. Onde começa a régua? E onde termina a régua? Me fale. Você vai falar assim, porque eu conheço você, o sistema. Então, você vai falar que começa aqui. E você vai falar que ela termina aqui. Aí eu pergunto para você, quer dizer que essa régua nasceu por aqui e falecerá por aqui. Então é a mesma coisa que falar para você que você nasceu pela sua cabeça e falecerá pelos seus pés? Você acredita que nasceu pela sua cabeça e falecerá pelos seus pés? Você se lembra do sinal que você tem no meio do seu corpo, que é o sinal de uma majestade? A primeira cicatriz e a última foi a origem da tua vida. Foi por onde a tua vida começou. Então é uma ilusão de ótica e física e mental acreditar que a extremidade é aqui. Porque vamos, por exemplo, acreditar que aqui é a vida. Aqui é o início, então aqui é a vida. E aqui é o fim, então aqui é a morte. A vida seria, no caso, manter-se. A vida seria, no caso, sustentar-se. A vida se sustenta. Mas, se eu colocar o meu dedo aqui na vida e soltar a régua, ela não se sustenta, ela não se mantém. Na morte, tudo bem eu fazer isso e ela cair. É natural, porque aqui é uma extremidade do tempo e magneticamente as coisas aqui têm 90% de chance de quebrar. O magnetismo está indo na direção da morte. Por isso que o futuro de um corpo é morrer, falecer. Porque o tempo está indo nessa direção, na direção do vazio. Então, magneticamente, as coisas têm muita facilidade de dar errado e de quebrar. É mais fácil destruir
Bem mais fácil porque a porcentagem magnética é muito maior. Então aqui é natural que a régua morra, mas aqui não é natural. Agora, qual o único ponto dessa régua onde eu consigo mantê-la, mesmo aqui no Apocalipse, que é o fim do universo? Qual é o único lugar no futuro onde eu consigo manter a régua estável no meio? É o único ponto. Por isso que ela chama um aparelho de medir, meio. A origem é aqui. Por isso que ela se mantém. O destino é aqui. Por isso se mantém. Agora, por que o meio? Porque o meio, esse ponto, é o único ponto do objeto que se eu fazer o antônimo, é o mesmo ponto. Esse ponto é o único ponto desse objeto que, se eu inverter, continua sendo o mesmo ponto do objeto. É um ponto que eu tenho como sagrado. Mesmo. Porque esse ponto, ele simboliza a igualdade. Esse ponto aqui, desse objeto, simboliza a igualdade. Você aprendeu no colégio que a igualdade tem um contrário antonomizado, chamado diferença, o antônimo. Você aprendeu isso para que essa casca sistemática fosse mantida e você não pudesse saber por si próprio o que eu estou te ensinando. Você aprendeu isso para que essa filosofia não chegasse até você e você fosse enganado ou enganada na natureza pelo laboratório que mantém, que deformou isso aqui. Porque este ponto que eu chamo de igualdade na filosofia é o único ponto inverso idêntico de si mesmo. Então a igualdade tem como antônimo a igualdade, e esse ponto simboliza a igualdade, porque do lado direito daqui, ó, se eu ponho o dedo aqui, nesse lado eu tenho iguais proporções que este lado. Então este é o ponto que simboliza a igualdade. Porque eu tenho o mesmo tamanho aqui e o mesmo tamanho aqui. Os tamanhos dos dois lados são iguais e esse ponto é o ponto que simboliza a majestade da ponte, que simboliza dois lados iguais. Então, se ele simboliza, o meio é o símbolo da igualdade e o inverso do meio é o próprio meio, o antônimo do igual é o próprio igual. Como o antônimo do talvez é o próprio talvez, como o antônimo do cinza é o próprio cinza na cor, como o antônimo da esfera é a própria esfera na geometria, como o antônimo do zero é o próprio zero na matemática, é o sinal único chamado de
profecia, é a sina, o sinal autêntico do universo, o código-fonte, o DNA Code do universo. Na física, a equântica. A equântica, a qual eu sou um discípulo e mestre, posso um dia explicar essas questões. O importante a você é saber que esse ponto é o ponto igual. E voltando à gramática, igual em latim é equal, E-Q-U-A-L no latim. Equal, igual. E aqui é o equilíbrio. Equilíbrio, equal, igual. A igualdade é o equilíbrio da natureza. E com isso eu proponho a você amar ao teu próximo como a você, amar ao teu próximo como a você mesmo, amar ao teu próximo igual a você mesmo se ama, amar ao teu próximo igual a ele próprio se ama, ser amado pelo teu próximo como ele próprio se ama, ser amado pelo teu próximo como você próprio se ama, odiar ao teu próximo como você próprio se odeia, odiar ao seu próximo igual a como ele próprio se odeia, ser odiado pelo seu próximo como ele próprio se odeia, e ser odiado pelo seu próximo como você próprio se odeia, por igual. O inimigo, o amigo, o amor, o ódio, o pai, o filho, a mãe, o irmão, o vô, o bebê, o ancião, o micro, o médio, o macro, a pequena chama de uma vela, a grande chama de um sol, o fogo, a água, a terra azul, o sol amarelo. O azul é o inverso do amarelo. O amarelo de um lado, o azul do outro, e o cinza no meio. Das cinzas tu viestes, e às cinzas tu voltarás, porque tua origem foram as cinzas, e teu destino serão as cinzas. O sol é apaixonado pela terra, e a terra apaixonada pelo sol, água e fogo, amarelo e azul. Um dia ambos serão um meio de si mesmos. Então é isso, assim. Então assim é isso, assim. Siga essa filosofia e também não siga. Fale e se mude. Ensine e aprenda. A boca e o ouvido são também dois apaixonados. É sexo escutar e ouvir e falar. É sexo ouvir e falar. É o plantio.
Se emude quando escuta. E ore quando fala. Eu, no momento, sou um mestre para você. E você é meu discípulo. Ou discípula. Mas é uma proposta. Porque eu não quero. No momento, eu prefiro ficar em mim. Eu também aprendo comigo, eu estou aprendendo comigo agora. Antes de você, porque a minha voz chega ao meu ouvido antes do teu, porque meu ouvido está mais próximo da minha boca que o teu. Então eu escuto primeiro se eu falo. Então, antes de falar alguma coisa, dobra a sua língua. Para que a ponta dela seja dirigida a você e você prove o gosto da palavra. E se essa palavra é o bastante para você no que você quer demonstrar, se essa palavra se igualiza ao amor que tem por si, ao elogiar, ou se igualiza ao ódio que tem por si, ao ofender. Se a tua língua dobrada serve para você, então a propõe ao teu semelhante. Ao teu próximo, ou ao teu distante. Que os inimigos sejam igualitários. Que os amigos sejam igualitários. Porque a igualdade tida como algo frufru, porque a gente está no inferno mesmo. Então a igualdade é a salvação, né? Então é frufru, que nada. Eu estou cansado de inimigos idióticos. Eu sou louco para ter um inimigo autêntico, de autoria, que seria um amigo autêntico, assim. Então, eu fico por aqui. Eu fico por aqui que eu já cheguei à questão.